Pessoal, então, uma vez que nós vimos aí a introdução ao que é fotossíntese, a essência daquela equação, as alterações nas equações, as propriedades da luz, a relação com a radiação eletromagnética e a absorção dessa energia por meio de pigmentos, a importância dos pigmentos, tanto a clorofila, os tipos de clorofila, como os pigmentos acessórios. Uma vez que a gente trabalhou com a organela cloroplasto, a sua origem endossimbiótica ou simbiogênica, a teoria simbiogênica, né? Ao passo que a gente trabalhou apresentando aquele resumão de fotossíntese que dá para auxiliar nos seus estudos sobre a temática, vimos as etapas fotossintéticas, né? As etapas da fotossíntese. Falamos um pouco sobre um processo ruim para a planta, que é a fotorrespiração, né? Porque vale a pena citar, é um conhecimento a mais que vocês vão ter. Eu costumo dizer que quando você está estudando para o Enem, você tem que procurar sair da média. Saia da média, né? Faça de tudo para aprender o mais detalhado possível, porque quando você tem mais conhecimento, você consegue integrar esse conhecimento com outras áreas. E o Enem ele aproveita isso, né? Se aproveita muito bem disso. Então, saia da média. Então, um conhecimento a mais. A gente viu fotorrespiração. Agora, a gente vai falar dos fatores limitantes da atividade fotossintética. Muito importante essa parte aqui da fotossíntese para a gente entender e aprender também os tipos de fotossíntese, porque até agora a gente só viu um tipo, que foi a fotossíntese C3. A gente ainda vai falar da fotossíntese C4. Não se apavorem, não precisa... a gente vai ver tudo de novo. Não, é só um detalhezinho. E a fotossíntese CAM, ou MEC, né? MAC ou CAM. Então, a gente vai falar disso aí. Só que antes, é importante entendermos que a fotossíntese ela tem sua atividade limitada por alguns tipos de fatores. Alguns fatores limitam a fotossíntese. O que é um fator limitante? É um fator cuja alteração pode interferir na produtividade máxima do sistema. Então, por exemplo, a produtividade máxima da fotossíntese ela ocorre quando todos os fatores estão ali no ponto certo, né? Temperatura adequada, concentração de CO2 adequada, intensidade luminosa adequada para aquela planta, ela vai ter sua atividade fotossintética lá em cima, né? Máxima. E a gente vai falar disso a partir de agora. Vamos lá, vamos começar aqui com esses gráficos. E eu vou falar de uma coisa, gente, preste atenção. Eu vou começar a falar de uma coisa que até hoje, até agora, 20 anos de sala de aula, eu não achei um consenso entre os autores de livros de fisiologia vegetal. Porque isso aí é muito trabalhado nos livros de bioquímica, mas é muito mais na parte de fisiologia vegetal. E eu não achei um consenso. Um consenso em quê, Renato? Um consenso sobre o ponto de compensação fótica, onde ele fica na intersecção ou no eixo horizontal. Então, tem autor que diz que é na intersecção, tem autor que diz que é no eixo horizontal. O legal de eu estar falando isso é porque você vai até a prova pronto, já vai ligado, né? Eita, eu lembro que tem autor que diz que é aqui no eixo horizontal. Eu acho que ele não vai perguntar isso, onde é o ponto de compensação fótica, mas você vai começar a fazer a análise da questão caso alguém cobre, né? Só que pode ser que alguém cobre de uma forma seguindo o autor A ou seguindo o autor B. Então, eu vou explicar para vocês, não fiquem preocupados, que vai dar certo. Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, em todos esses gráficos, com exceção desse último aqui à direita, eu tenho no eixo horizontal taxa relativa de no eixo vertical, taxa relativa de fotossíntese. Então, o que importa aqui, que olhei para o tracinho na vertical, eu estou analisando o quanto a planta está fazendo fotossíntese. Se ela está fazendo muito bem a fotossíntese, se está baixa a sua atividade fotossintética. Então, esse eixo vertical, nesses três gráficos, estão mostrando o quê? Atividade fotossintética. A taxa relativa do processo da fotossíntese. Só que eu tenho fatores diferentes. Vamos começar aqui, por exemplo, a falar da temperatura. Pessoal, não estranhe se você de repente diz assim, será que eu estou tendo um déjà vu, né? Por exemplo, eu já vi isso, tal, realmente. Mas você pode ter visto isso não em aula de fotossíntese, também, pode ter sido, mas na aula de enzimas.
porque esses gráficos aí são muito parecidos com o que a gente vê lá. Atividade da enzima, velocidade da reação, por exemplo, e temperatura, né? São muito parecidos. Falando em enzimas, a gente sabe que muitas enzimas participam do processo fotossintético, dentre elas a rubisco, né? Que é a enzima mais importante do processo. A rubisco, gente, é uma enzima que ela tem uma atividade ótima, né? Em torno dos 40 graus, né? Então, a 40 graus de temperatura, você vai ter aí uma temperatura ótima, digamos assim, para que a enzima rubisco ela trabalhe muito bem. Quando a temperatura está em torno de 40 graus, o que vai acontecer? A enzima rubisco vai trabalhar tão bem, né, que você vai ter aqui, ó, a taxa fotossintética elevada ao máximo, né? Então você vai ter o máximo aqui da atividade fotossintética, beleza? A fotossíntese está aqui, está na sua taxa máxima quando você tem uma temperatura de 40 graus. É porque é um valor ótimo para a atuação da rubisco. Aí veja, gente, do jeito que eu peguei esses gráficos aí, eu botei, pá, joguei no slide, certo? Copiei de outro slide, pum, joguei aí. Só que ele está com algumas coisas que, de propósito, eu não mudei. Eu deixei do jeito que está aí. Por quê? Quando eu falo valor ótimo para a atuação da rubisco, o que vocês entendem? Valor ótimo de quê? Me falem aí, por favor. Valor ótimo para a atuação da enzima rubisco. Quais são as... Atividade dela. Certo, valor para a atuação da rubisco, para que ela esteja em atividade máxima. Mas é um valor de quê? Para ela chegar a essa atividade máxima, eu preciso chegar a um determinado valor ótimo de quê? De qual grandeza? Fotossíntese ou Graus. temperatura? De acordo com esse gráfico aí. Temperatura. Temperatura. E por que é que o danado dessa seta está apontando para cá? Não era para estar apontando para aqui? Vocês concordam comigo? Uhum. O que eu estou querendo dizer, gente, é que tem livro de biologia de ensino médio que bota o gráfico e aponta no canto errado, no lugar errado. Vocês entenderam? Porque se eu estou trabalhando com fotossíntese relacionada à temperatura e eu digo que 40 graus Celsius é um valor ótimo de temperatura para a atuação ótima da rubisco, não é para essa seta estar aqui. Eu tirei isso de livro. Vocês estão entendendo? Gente, analisar e interpretar gráfico é muito importante na prova do Enem. E aí, às vezes, você se depara com algumas bibliografias aí, alguns livros que fazem uma leitura inadequada do gráfico. É perigoso isso aí, viu? É tão perigoso que eu fiquei tão, pô, não acredito. Coloquei aí, certo? Então, quando eu digo isso aqui, ó, essa frase, valor ótimo para a atuação da rubisco, que é essa seta, Renato, eu deveria deslocar aqui para baixo. Eu não vou fazer isso não, porque depois eu vou dar essa aula e vou explicar a mesma coisa. Eu prefiro que esteja assim, de forma inadequada. Mas vocês entenderam? Sim. Beleza? É uma forma da gente, né, ler o gráfico da forma correta, certo? E tem muito disso, gente. Muito livro de biologia traz isso aí e, infelizmente, né, a gente se depara, mas a gente tem que... Imagina a quantidade de alunos, né, que pegam isso e levam isso para o resto da vida dessa forma, né? Não é adequado. Ler gráfico é muito importante. Vamos continuar. Agora, a gente vai para concentração de CO2. CO2 é um substrato importante na fotossíntese, né? Lá no ciclo de Calvin-Benson. O que a gente... Sim, outra coisa. Deixa eu terminar lá o gráfico de temperatura, que eu já me empolguei e fui para a concentração de CO2. Vamos com calma. A 10 graus, né? Quando eu tenho aqui uma taxa de 10 graus, em 10 graus Celsius, desculpem, deixa eu colocar aqui direitinho. Gente, em 10 graus, a temperatura de 10 graus, eu tenho uma atividade fotossintética que é lá baixa, né? Se eu aumentar a temperatura atingindo aqui, por exemplo, 20 graus, a minha atividade fotossintética já aumentou. Então, vocês estão percebendo que à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a atividade fotossintética.
até um certo ponto, até uma determinada temperatura, na qual eu terei uma atividade máxima da fotossíntese. Renato, beleza. Na temperatura de 40 graus, eu tenho uma atividade máxima da fotossíntese. E se eu aumentar, por exemplo, para 60, o que vai acontecer? Em 60 graus, a minha atividade fotossintética, ela caiu de máxima para aqui, para metade praticamente, né, no gráfico. Então, isso significa dizer, gente, que quando eu ultrapasso o valor ótimo de temperatura, isso não quer dizer que eu vá ultrapassar a taxa de fotossíntese, não. Até porque, quando eu digo taxa máxima, não tem como ela passar do máximo, ok? Então, chega-se num determinado ponto, numa determinada temperatura, que ao ultrapassar essa temperatura, para mais, né? O que vai acontecer? Ao invés de eu aumentar a atividade fotossintética, não vou poder aumentar, porque ela chega ao seu ponto máximo, eu vou diminuir. Isso parece muito com aquele gráfico que mostra a velocidade da reação catalisada por uma enzima e a temperatura. Ok? Vou deixar o rabisco aí, depois eu limpo, né, esse slide aí direitinho. Vamos lá. Gente, ó, concentração de CO2 relacionado à taxa de fotossíntese. Aqui eu vou escolher a concentração 1. Aí eu vou ter a fotossíntese aqui nesse patamar. Aqui. Concentração 2. Aumentei a concentração do substrato. A fotossíntese estará nesse patamar aqui. Já aumentou, né? Isso significa dizer que eu vou usar aqui C1 e C2. Concentração 1, concentração 2. De C1 para C2, eu aumentei a concentração, aumentei a taxa de fotossíntese. De C2 para C1, deslocantes para a esquerda, né, para a origem do gráfico, eu tenho o quê? Diminuição da atividade fotossintética, eu diminui a concentração de CO2. Isso quer dizer que o CO2 é muito importante para a atividade fotossintética, certo? Só que eu posso chegar, gente, a uma determinada concentração. Eu posso chegar a uma determinada concentração, eu vou chamar aqui de CS, né? Por que CS? Porque é concentração de saturação. Eu vou chegar a essa concentração aqui, CS, na qual a atividade fotossintética ela permanece máxima. E por mais que eu aumente a concentração de CO2, a atividade fotossintética permanece máxima e constante. Certo? Eu achei até errado botar essa seta aqui, porque ela poderia ser um pouco mais acima, né, para mostrar realmente esse deslocamento aqui no eixo horizontal. Deixa eu fazer a coisa certa aqui, peraí. Essa concentração de saturação está no mínimo aqui, ó. Aqui, pronto. Chegou aqui, ó. CS, né? É onde eu vou ter aqui a partir daí a constância, né? Concentração de saturação. Cheguei aqui, a atividade fotossintética na planta, ou na alga, ou na bactéria, né? Ela vai ser constante. Por mais que eu aumente, ó, cheguei aqui, ó, é a mesma taxa máxima, fotossíntese, a mesma taxa máxima. Permaneceu constante. Beleza? E aí eu pergunto a vocês, né? É certo eu colocar aqui saturação das enzimas rubísicos? Aí sim é certo, porque eu estou dizendo ponto de saturação, tudo bem? Se eu escrever aqui, ó, aqui, ponto de saturação das enzimas rubísicos, ponto de saturação. Aí tudo bem. Eu estou dizendo a você que eu peguei o gráfico do livro do jeito que estava, os caras nem botaram ponto de saturação. Mas se eu perguntar qual é a concentração de saturação, tá aqui, ó. Aí eu posso atribuir números, valores, né? Tantos mol por litro, tantos mol, tantos mols, concentração, concentração, meu Deus, unidade. Não me falha a memória agora, né? Os deuses da química inorgânica estão em tempo de me matar aqui, né? Então,
mais concentração, gente. Acho que é grama por é massa, né? Quantidade de matéria ml, sei por lá. ml, por exemplo. Então, eu posso ter esses valores aqui, obrigado, Ju. Né? Eu posso ter esses valores aqui e, de repente, né, eu tenho aqui a concentração de saturação é tantos gramas por ml. Né? Então, eu vou ter aqui a concentração na qual a atividade fotossintética vai se manter máxima. Beleza? Então, concentração de saturação é esse ponto de baixo e o ponto de saturação das enzimas é aqui. Né? Eu ainda opto eu defendo, se eu digo ponto de saturação, se eu, por exemplo, for para um conceito de um livro, o que é o ponto de saturação? É o valor de concentração de CO2. Pô, se eu estou dizendo que o ponto de saturação é o valor de concentração de CO2, onde está a concentração de CO2? É o valor de concentração de CO2, tem que estar no eixo horizontal. Eu ainda acho mais prudente, na leitura do gráfico, colocar o ponto no eixo horizontal. Mas assim, eu não vou discutir, né? Tem a galera aí, né, que é autor de livro de fisiologia vegetal, não vou insistir nisso aí, mas galera que diz que é esse ponto aqui nessa intersecção, né? Eu já vi autores dizendo que era na intersecção e autores dizendo que era no eixo horizontal. Vamos continuar. Tudo bem, gente? Concentração de CO2 versus taxa relativa de fotossíntese. Show. Beleza. Agora vamos para a intensidade luminosa. Isso é muito importante. É por isso que eu sempre falo de intensidade luminosa por último. Gente, ó, à medida que eu aumento a intensidade luminosa, a fotossíntese precisa de luz para acontecer. Então, eu tenho aqui intensidade 1. Na intensidade 1, a taxa relativa de fotossíntese é essa aqui. Aumento a taxa, a intensidade luminosa, aumento a atividade fotossintética. O mesmo ocorre se eu for diminuindo, né? Da intensidade 2 para 1, eu diminuo, da 1 para 2 eu aumento. E assim eu sigo aumentando a intensidade luminosa. Colocando ali luz com diferentes comprimentos de onda, uma luz mais intensa. Chegou na luz azul, vermelha, a fotossíntese ela fica uma maravilha, né? Na azul e vermelha, né? Porque são comprimentos de onda nos quais a clorofila absorve muito. E aí eu posso chegar aqui nesse patamar de ter, por exemplo, uma intensidade luminosa. Os caras botam, né, no livro, no início da curva, quando vai dobrando. Eu já coloco aqui, já quando está constante, né, a partir daqui. Eu acho mais adequado. Quando eu chego nessa intensidade luminosa, que eu estou chamando aqui de X, né, a atividade fotossintética permanece máxima aí, constante. Por mais que eu aumente a intensidade luminosa. Aumentei aqui, ó, ela permanece máxima aí, constante. Bem? Isso quer dizer que a planta ela também depende de uma regulação, né, da intensidade luminosa. Isso aqui, gente, se eu pudesse continuar o gráfico, ficaria assim esse gráfico. Ó. Por quê? Porque se eu tenho intensidade luminosa demais, eu posso quebrar muita molécula de água e faltar água para repor os elétrons das moléculas dos pigmentos. Né? Então, na verdade, o excesso é ruim para a planta em se tratando de fotossíntese. Né? Nem sempre você vai ter aí tudo ao máximo. CO2 em excesso é ruim para a planta, temperatura em excesso é ruim para a planta, intensidade luminosa também. Tem gente que diz assim, quanto mais luz, melhor para a planta fotossintetizar. Não é bem por aí não, né? E a intensidade dessa luz, ela, em excesso, ela pode ser ruim para a planta. Ela pode causar fotoinibição. Eu vou quebrar, eu vou realizar tanta fotólise da água, que eu não vou ter mais água, se eu não reponho a água, eu não vou ter mais água para repor os elétrons dos pigmentos. Bom, e aí, no caso, né, deixa eu colocar aqui, ó, vamos para esse outro gráfico aqui, o último, que concentra a ideia de intensidade luminosa e a quantidade de CO2 consumida na fotossíntese. Bom, aí é mais prudente. Só que assim, o gráfico, geralmente os livros de biologia trazem isso aqui no eixo vertical. Quantidade de CO2 consumida na fotossíntese. Certo? E aí, onde o CO2 é consumido?
Na respiração ou na fotossíntese? Na respiração. Aí o cara coloca dois processos aqui, taxa de respiração e taxa de fotossíntese. A primeira coisa que a gente observa, gente, é que a intensidade luminosa, ela não interfere na taxa de respiração. Não interfere. A essa intensidade luminosa aqui, ó, a taxa de respiração é essa. É essa aqui. E a de fotossíntese é essa aqui de baixo. A essa intensidade luminosa aqui, aumentei, ó, a taxa de respiração é a mesma. E a de fotossíntese já aumentou. Né? E aí, quando eu chego aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma intersecção, né? Eu tenho um cruzamento aí entre a taxa de respiração, que permanece a mesma, só que nessa intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese permanece igual à de respiração. Eu poderia dizer F igual a R. Fotossíntese igual a respiração. Nesse pontinho aqui. Certo? Fotossíntese igual a respiração. Vou apagar isso. E aí, né, vou aumentando, continuo a aumentar a intensidade luminosa. Quando eu aumento, chega aqui, ó, intensidade luminosa aqui, taxa de respiração é a mesma, e a de fotossíntese sobrepôs, né, sobrepujou aqui a de respiração. E assim por diante, até chegar num ponto de saturação luminosa. O que é o ponto de saturação luminosa? Aí eu fico puto com isso. PSL. Não é por causa da sigla não, gente. Eu fico puto. PSL. Ponto de saturação luminosa. Certo? Ponto de saturação luminosa. Corresponde à taxa de intensidade luminosa na qual os fotossistemas estão todos ativados. Então, se corresponde à taxa de intensidade luminosa, é para esse ponto estar aqui, ó, aqui, né? E não aqui. Certo? Outra coisa, ponto de compensação luminoso, ou PCF. PCF ou PCL. Ponto de compensação luminoso ou ponto de compensação fótico. O que é isso? É a taxa de intensidade luminosa na qual fotossíntese e respiração se igualam. É isso aqui. Só que o cara coloca nesse gráfico o PCL aqui, mas tem muito autor que diz que é aqui embaixo. Porque se a gente analisar o conceito, PCL ponto de compensação luminoso, ou PCF, ponto de compensação fótico, corresponde à taxa de novo, intensidade luminosa na qual os processos de fotossíntese e respiração se equivalem. Então, se eu boto um conceito e explico o gráfico de uma forma diferente, paciência, né, gente? Paciência com o autor, né? Então, leitura de gráfico é muito importante. Agora, cuidado, viu? Muito cuidado, porque a quantidade de questões que tratam o ponto de compensação aqui na intersecção, tem muito mais questões que tratam o ponto de compensação aqui nessa intersecção do que aqui, que deveria ser o mais adequado. Então, preparem-se, né? Para o Enem, nem tanto, mas poderia ser, porque o Enem já, né, de vez em quando ele cobra uma questão de gráfico, né? Mas, assim, isso é muito mais a cara de vestibulares tradicionais, vestibulares das particulares, por exemplo. Mas eu estou preparando vocês para tudo, né? Pois não. O PCF na ecologia seria o clímax da cadeia? Boa colocação. Porque eu fiz uma questão recente que sucessão ecológica. Aí eu lembrei. Perfeito. Você está associando a fotossíntese à sucessão ecológica. Perfeito. Na sucessão ecológica, quando a gente chega na comunidade clímax, o que a floresta renovada, né, passou pelo processo de sucessão, o que a comunidade clímax, o que a floresta naquela comunidade clímax produz, ela mesma consome. Então, o que ela produz de CO2 na fotossíntese, o que ela produz de CO2 na respiração, ela consome esse CO2 na fotossíntese. O que ela produz de oxigênio na fotossíntese, ela consome na respiração.
Então, a razão, fotossíntese e respiração, ela meio que se equivale, né? Você tem uma equivalência nos processos. Perfeito, isso aí é muito utilizado lá na ecologia, né? Quando a gente estuda ecologia, em questões de sucessão ecológica, a gente tem essa comparação entre fotossíntese e respiração e o ponto de compensação fótica ele auxilia, digamos, nesse processo. Agora eu vou apagar os rabiscos, eu vou mostrar um novo gráfico, viu? Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar um novo gráfico. E aí, nesse novo gráfico, eu vou rabiscar algo importante também. Posso apagar? Pode. Beleza, vamos lá. Pode. Estamos já acabando isso aqui. Vou pular essa parte. É muito interessante isso aqui, mas eu vou pular. Pronto. Daqui a pouco eu volto para lá. É que eu quero falar disso aqui, gente. Olha, vamos começar a rabiscar aqui. Deixa eu anotar. Vamos lá. De acordo com o que é mais adequado, taxa do processo, intensidade luminosa. Onde fica o ponto de compensação fótico aqui? É em 1, 2, 3, B, 4, C ou 5? Ô, professor, pode repetir, por favor? Nossa. De acordo com esse gráfico, onde fica o PCF ou PCL, ponto de compensação fótico? No ponto 1, 2, 3, B, 4, C ou no ponto 5? No 2? No 2 é o que a maioria das questões Mas também pode ser no 4. seria mais adequado no 4. Né? O ponto de compensação fótica estaria mais adequado aqui no 4. Por quê? Corresponde à taxa de intensidade luminosa na qual os processos de fotossíntese e respiração se equivalem. Inclusive, eu vou botar aqui, ó. Eu não sou o dono da verdade, não, viu, gente? Mas, tipo, isso me inculcou, eu fui atrás dos autores, né? Baixei uma porrada de livro de fisiologia vegetal, procurei mesmo e vejo que não há um consenso entre eles. Então, ó, fotossíntese. Opa. Fotossíntese. Aqui nesse ponto, nessa intersecção, fotossíntese, a taxa do processo de fotossíntese está igual à taxa do processo de respiração. Mas eu estou falando de taxa do processo. Se eu estou falando de taxa do processo, eu estou no eixo vertical. Eu posso colocar aqui em cima de boa. Está subindo, né? Se eu pegar, gente, essa parte aqui do gráfico, esse miolo aqui, ó, esse triângulo aqui, por exemplo, nesse triângulo eu tenho o quê? Nessa parte aqui, fotossíntese menor que respiração. Se eu pegar esse triângulo aqui, não entendi, Renato, é só olhar, gente. Ó, a taxa de fotossíntese está representada aqui, ó, por essa reta cinza. Né? Então, repare que em toda essa área aqui, ó, ela está abaixo da taxa de respiração, que está aqui em cima, representada por essa linha tracejada, né? Preta, de cor preta. Respiração e a cinza, fotossíntese. Bacana? A taxa do processo fotossintético encontra-se menor que a respiração aqui. Aí muita gente diz assim, é impossível isso acontecer. Como é que uma planta vai sobreviver sem fazer fotossíntese? Não estou dizendo que ela não está fazendo, ela está, mas está fazendo menos fotossíntese do que respirando. Ah, Renato, isso não tem lógica, ela está consumindo mais glicose, carboidrato, do que ela está produzindo. Como é que ela se mantém viva nessa situação? Por causa da reserva da semente, gente, do endosperma. A reserva na semente, né, o endosperma, que nutre o embrião nas primeiras fases de vida, né, durante a germinação. Então, nesse caso, você vai ter aqui exatamente o quê? Né? A fotossíntese menor que a respiração. À medida que a planta vai aumentando a taxa fotossintética, se expondo a maior intensidade luminosa, ela iguala, né, os processos se equivalem e depois ela passa a realizar fotossíntese em maior quantidade do que respiração. Aqui, fotossíntese, nessa outra parte aqui do gráfico, a fotossíntese se encontra o quê? Maior que a respiração. Certo? Nessa faixa aqui, que eu estou rabiscando, riscando aqui, está bem feio.
E aí sim, né, esse ponto aqui é muito importante, gente, porque depois do ponto de compensação fótico, PCF ou PCL, depois que a planta atinge o seu ponto de compensação fótico, ela pode realizar, ela ultrapassa esse ponto, ela vai se expor a mais intensidade luminosa, ó, aqui em C, ó, ela já está produzindo mais do que consumindo. Aqui no ponto 5, ó, o ponto 5, eu posso chamá-lo de PSL, ponto de saturação luminosa, né? Onde eu vou ter a taxa de que é aqui, né? Mas muita gente diz que é o 1, PSL. Enfim, paciência. É a taxa de intensidade luminosa na qual o processo de fotossíntese ele chega ao máximo, sua taxa máxima. Significa dizer que a planta está produzindo muita coisa e está consumindo menos. Então, gera um excedente, né? Se eu estou produzindo muito e não estou consumindo tudo que eu produzo, esse excedente vai ser utilizado para quê, gente? Crescimento da planta, né? A planta começa a produzir polissacarídeos estruturais, como quitina, celulose. Isso aí faz com que os tecidos vegetais eles cresçam, os órgãos cresçam na planta. Ok? Vamos lá. Ainda falando sobre plantas e sua resposta à intensidade luminosa, existem aquelas plantas que respondem muito bem a ambientes sombreados e aquelas que respondem muito bem a ambientes ensolarados. As plantas de ambientes sombreados, elas são chamadas de umbrófilas, e as de ambientes ensolarados são chamadas de heliófilas. Beleza? Aqui eu tenho nesse gráfico taxa de intensidade luminosa e taxa do processo. Eu tenho a respiração aqui, ó, né? Respiração aqui, nessa reta formada por bolinhas, por círculos. Eu tenho nessa reta, linha tracejada, o gráfico na linha, né, que representa a fotossíntese de um tipo de planta. E aqui, essa linha cinza também é fotossíntese, só que de outro tipo de planta. Tudo bem? Gente, ó, o que acontece? Eu já tenho as respostas aqui, mas eu gosto de analisar o gráfico. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma intensidade luminosa qualquer. Essa aqui, ó. Intensidade 1. Na intensidade luminosa 1, a taxa de respiração é essa aqui, ó. Opa, peraí. A taxa de respiração é essa aqui. Droga, de novo. A taxa de respiração é essa, certo? Essa aqui. Só que a taxa de fotossíntese de uma planta está aqui bem baixa e de outra já está mais elevada. Vamos pegar aqui a intensidade luminosa 2. 2. A intensidade luminosa 2, nela eu já tenho um aumento, eu já tenho a intensidade, a taxa de fotossíntese representada por essa reta cinza é 1, e a de fotossíntese na linha tracejada dessa planta já está igual à respiração. Opa, pera lá. A intensidade luminosa 2 já é o ponto de compensação fótico para quem? Para uma das plantas, para uma delas, para as duas não. Isso aqui já é o PCF para uma das plantas. Isso significa dizer o quê? Que tem uma planta que com pouca intensidade luminosa, ela responde melhor, ela realiza mais fotossíntese do que outra. Ela aumenta a taxa fotossintética em comparação a outra planta. E aí, preste atenção, uma planta que com pouca luz, ela já aumenta a sua taxa fotossintética absurdamente, me digam, é uma planta de sombra ou uma planta de sol? Aquela planta que com pouca luz já realiza fotossíntese nas alturas. Sombra, umbrófila. Sombra, umbrófila, pouca luz. Com pouca luz, ela já produz, já realiza fotossíntese assim absurdamente elevada, né?
ela tem uma alta afinidade pela luz. É como se tivesse uma planta enorme na floresta dizendo: ei, otária, tu está aí embaixo, ó, eu estou aqui captando bastante luz. Aí a planta lá embaixo, recebendo só sombra da outra, diz: otária, é você que me dá sombra, e toda vez que o vento bate no seu galho, você vira um pouquinho o galho, entra um feixe luminoso, passa um feixe luminoso que eu aproveito melhor que você. Basicamente isso. A planta de sombra ela tem uma alta afinidade pela luz. Alta afinidade por quê? Porque ela absorve facilmente a luz e tem uma baixa necessidade. Ela não precisa de uma intensidade luminosa assim absurda. Planta umbrófila, eu sempre utilizo essa comparação. A umbrófila ela tem uma alta afinidade, maior afinidade pela luz e uma menor necessidade. Ela não precisa. Eu não estou dizendo que ela não precisa, ela precisa de luz, mas não tanto quanto na heliófila. A planta heliófila representa. Então já deu para saber aí, apesar de termos a legenda, mas se eu não, depois eu vou tirar essa legenda para dar essa aula sem a legenda, né? Mas é o seguinte: a planta heliófila ela tem basicamente menor afinidade pela luz, ela não consegue capturar a luz de primeira assim, né, em pequenas quantidades. Isso faz com que ela tenha uma maior necessidade, certo? Então, assim, ela precisa de grandes quantidades de alta intensidade luminosa para alcançar seu PCF. Por exemplo, gente, o PCF dessa planta heliófila, a planta de sol, é aqui. Olha a intensidade luminosa 3. Opa, intensidade luminosa 3. Nessa intensidade luminosa, aí sim eu vou ter a igualdade entre fotossíntese e respiração. Fotossíntese da planta heliófila. Essa planta precisa de muita luz. Olha aí, eu me deslocando para a direita do gráfico, né, no eixo horizontal, então estou aumentando a intensidade luminosa. Então, isso aqui seria basicamente a atividade fotossintética da planta heliófila e aqui a atividade fotossintética da planta umbrófila. Tudo bem? Entendemos o que é uma planta de sombra e uma planta de sol? Que a planta de sombra, ela é de sombra porque ela precisa de pouca luz, então ela consegue viver de boa na sombra, à sombra, né? E a planta heliófila consegue viver muito bem exposta a uma maior intensidade luminosa. Ok? Pessoal, eu pulei uma coisa aqui, ó, que é muito importante, só que a gente não vai ter tempo de visualizar hoje, que é isso aqui, ó. É a concentração de CO2. Quando o CO2 é ruim para a fotossíntese, né? Muita gente fala, o CO2 é maravilhoso para a fotossíntese, então quanto mais CO2, melhor. Calma, pera lá. Quando você tem concentrações de CO2 excessivas, o que pode acontecer? Eu posso gerar na planta, eu posso reagir esse CO2 com água. E aí eu vou produzir o quê? Ácido carbônico. O ácido carbônico, H2CO3, ele acidifica o meio, deixando o meio tão ácido que, por mais que ele seja um ácido fraco, que ele diminui o pH e interfere na atividade da rubisco. A rubisco, portanto, não atua muito bem quando a gente tem quantidades muito elevadas de CO2. Isso atrapalha a fotossíntese. Mas eu vou explicar Tipo um isso. sinalizador, né? Isso, um controle, não um equilíbrio. Pessoal, tenho aí 40 segundos, né? Estou encerrando aí essa parte. Falta bem pouquinha coisa para a gente terminar a fotossíntese. A gente falta ainda trabalhar a parte de metabolismo CAM, plantas C4 e encerramos fotossíntese. Trabalharemos quimiossíntese também no próximo encontro. Tudo bem? Tranquilas? Sim. Valeu, gente. Bom fim de semana, bom descanso. Obrigado pela atenção à aula. E qualquer dúvida, viu, podem mandar lá no grupo que a gente está disposto a saná-las. Valeu. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchauzinho, bom fim de semana para vocês também. Essa aula se autodestruirá em